partilha, de abraço, de amor, de troca de afetos. Nós exaltamos o nome do Senhor pela oportunidade de estar aqui presente como família para uma expressão tão importante que é as nossas amizades sendo acolhidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu aplicativo, ou acompanhasse na tela a minha leitura no Salmos, livro de Salmos, Salmos 90. Eu vou ler apenas 3 versículos. Cumprimento a todos, com a graça, a paz e o bem do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre. Você que está em casa nos acompanhando também, seja muito bem-vindo para esse tempo, que o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa reservar esse tempo para ouvir a mensagem, que essa mensagem transforme o seu dia, o seu cotidiano, assim como nós estamos buscando aqui, juntos, que essa transformação aconteça a partir das revelações que temos nos textos bíblicos. Salmo 90, eu vou ler a partir do verso 10, 11 e 12, vou ler os 3 versículos. Salmo 90 é uma oração de Moisés. E nessa oração de súplica, Moisés diz: vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Só problemas. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira? Tanto furor contra os que o temem? Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Vou ler novamente o último versículo. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Oremos mais uma vez. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor e peça para que Ele fale ao seu coração nesse dia. Nós te louvamos, Deus, por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelas canções e pelos bons encontros, por cada abraço, por cada sorriso, por cada oportunidade que o Senhor nos dá de ver os nossos irmãos e nos nossos irmãos poder te ver. Te louvamos, que a sua palavra fale conosco e que essa mensagem seja impactante aos nossos corações, fazendo com que a nossa vida mude, que nós possamos levar em vida a sua expressão no cotidiano, no dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, penso que mais do que nunca, porque o mais importante para a nossa agenda é o agora, eu penso que o tempo é um tempo de transformação, é um tempo de mudança. E oro por essa transformação e oro de fato por um tempo de mudança, um tempo de bonança para as nossas vidas. Passado todos esses períodos difíceis que nós passamos, de extrema dificuldade, ainda estamos num período pandêmico, não foi oficialmente terminada essa agenda, ela ainda continua. Por isso, há muitos aprendizados que recebemos nesse período e outros mais virão, porque a vida é um aprendizado. E cada dia traz consigo a sua oportunidade do saber, do aprender. E quando lia os Salmos 90, lia essa oração de Moisés, em que ele diz: vivemos até 70 anos e com sorte 80, e o resultado só problemas, trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que o temem? E aí ele suplica, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. O tempo
O tempo é um bem não renovável. O tempo passa. Às vezes a gente tem desejo de viver novamente alguma coisa boa, né, que aconteceu. E a gente traz a memória, mas a gente não consegue mais viver. O que passou, passou. O tempo não se renova. O máximo é uma boa lembrança. Mas ele não se renova, o tempo voa, escorre pelas mãos. Não é possível recuperar o tempo. E diante do tempo, o poeta Mário Quintana, ele diz que a vida é um dever que nós trouxemos para casa. A vida é um dever que nós devemos para fazer em casa. E aí, quando eu leio esse trecho do poema, penso que a casa, né, para a nossa espiritualidade é a nossa presença, a nossa vida. Então, quando falamos de vida, é algo que Deus nos proporcionou e a nossa casa espiritual precisa fazer acontecer. Nós temos um dever, né? Nós temos no mundo uma atuação, né? Nós precisamos ser agentes de ação no mundo. Porque se não fosse assim, nós seríamos só bonequinhos de chumbo, assim. Era fácil Deus desenvolver como nós desenvolvemos, né? A gente faz um tabuleiro, coloca os bonequinhos e a gente vai mexendo conforme a gente quer. Deus poderia fazer isso com a gente, mas não, Ele nos criou com livre-arbítrio, nos dando possibilidade de tomar decisões, de fazer ou se decidir entre o certo e o errado, entre o que deve ser feito ou não deve ser feito. E nós vamos assim atuando no mundo, correspondendo a partir daquilo que nós aprendemos, a partir das nossas relações, dos saberes que foram acessados. Por isso, uma grande importância também de saber, como eu disse logo no início, né, o que nasce, o que está acontecendo no coração de Deus, o que Ele deseja, o que Ele sonha, ou o que Ele sonhou para cada um de nós. Parece que dentro da sua personalidade, o amor, a graça, a mansidão, né, a paz, né, o abraço, a boa relação, o cuidado, tudo isso está dentro da característica de um Deus que nos criou. E nós que somos filhos desse Criador, deveríamos responder em vida às suas características. Mas algo aconteceu que nós não fazemos isso de uma maneira completa. Por quê? Porque temos essa liberdade de escolher entre o certo e o errado, de escolher o que é bom e o que não é bom. Então, é importante a gente, em vida, não deixar de fazer o que deve ser feito diante do Senhor. Não deixar de fazer o que deve ser feito, principalmente dando uma justificativa por falta de tempo. Eu não estou porque eu não tenho tempo. Eu não vou porque não tenho tempo. Eu não faço porque ainda não reservei um tempo para isso. Eu não perdoei, eu não abracei, eu não conversei, porque eu ainda não tive tempo. Eu não organizei a minha vida como ela deveria estar organizada, porque eu preciso reservar um tempo. E a gente vai colocando sempre a culpa no tempo, mas o tempo não se renova, o tempo vai passar, como ele já está passando. E o que eu falei no início já passou. E esses agoras exigem de nós um posicionamento de decisão e de decisões importantes. Por isso, uma pergunta, né, ecoa. Você sabe quem vai determinar o seu amanhã? Você consegue responder quem vai determinar o seu futuro? Amanhã, quando você levantar, quem vai ser determinante para essa ação para a vida? Talvez você tenha pensado Deus, mas a resposta é você. Porque se você hoje de manhã respirou, abriu os olhos, Deus te deu o privilégio da vida. E isso é a graça de Deus. Te deu a oportunidade de viver.
de estar em vida e de performar nela. E aí, é a sua vez. Você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, se entende como participante, entende a sua presença no mundo como uma presença que precisa contribuir para o amor, para a esperança, para as relações mais justas, mais amorosas, mais respeitosas. Por isso a nossa participação no mundo ela é importante. E as nossas ações elas vão dizer de fato quem nós somos. A nossa oportunidade de atuar na vida foi Deus que nos deu. E você é livre para isso. Ninguém pode entrar na sua mente. Na verdade, é possível. E há muitas pessoas que são manipuladas por discursos de terceiros. E por conta dessas manifestações, né, de manipulação, muitas pessoas não tomam decisões. Deixam um terceiro tomar decisão para si. Mas Deus trouxe para cada um de nós a liberdade para a nossa consciência. A liberdade para que nós possamos, na vida, atuar com extrema disposição de escolher o que deve ser feito. Ou o que você quer que seja feito. É claro que ele é um modelo para a nossa humanidade. É claro que nós não estamos perdidos nas nossas decisões, porque nós temos em Cristo um modelo perfeito de como nós deveríamos atuar no mundo. Mas o que vai corresponder no final é a sua decisão. Então nós precisamos tomar decisões. Nós somos agentes decisores. Deus nos deu essa oportunidade de decidir na vida. E decidir, ou ser um agente de decisão, pode ser uma grande bênção, como pode ser uma grande maldição. Há um filósofo, poeta, teólogo, que chama Kierkegaard. E ele faz um ensaio de um homem na beira de um precipício. E ele diz que o grande drama da vida é chegar diante de um precipício e saber que você pode pular. Nós somos agentes decisores. Você tem sim a possibilidade de decidir se você quer atuar na vida com discursos de paz, de amor, de acolhimento, de respeito, de justiça para todos, ou você pode assumir um discurso de morte, de guerra, de dissensão, de discussão e de divisões. Há a possibilidade realmente de você tomar essa decisão. Inclusive, você tem a possibilidade de decidir não decidir nada. Você pode dizer assim, eu não vou mexer nisso. Correndo o risco sério de alguém decidir por você. Porque quando a gente não decide, ou quando a gente não toma uma decisão, alguém vai tomar uma decisão por nós. Ou a vida vai decidir por você. Então é importante resgatar em nossa humanidade a importância, a possibilidade de sermos agentes decisores. E decisores dos nossos futuros. Porque as nossas decisões mudam realidades. Mudam realidades internas e externas. Mudam posicionamentos. Por isso, volto a dizer que é tempo de mudança. E é tempo de transformação. É tempo de parar de insistir nos mesmos erros. E promover uma reviravolta em nossas vidas. Isso não é novo. Porque o que Cristo nos oferece é de fato essa transformação e essa mudança. Uma metanoia, que significa a mudança da nossa mente.
a transformação da nossa consciência. Porque se outra hora nós fomos roubados em nossa consciência por discursos de morte, Deus quer ressignificar o seu pensamento. E a sua posição é de decidir fazer com que a vida valha muito mais na sua e na nossa atuação para o mundo e para nós mesmos. Cristo nos oferece uma oportunidade nova, uma oportunidade que vai percorrer todos os nossos dias para um caminho de ressurreição. Ressurreição. Ressurreição onde, Rafa? Ressurreição, por exemplo, no seu casamento, nas suas relações, na forma como você organiza, né? A sua fala, as suas conversas. Como que você restaura o seu abraço. Aprendi com um dos meus mestres que o bom abraço tem que ter mais de 20 segundos. A gente não sabe nem abraçar, gente. A gente abraça de lado assim, né? Com tapinha no ombro. E eu já disse uma vez que abraço bom é encostar um coração no outro. De sentir, né? A vida pulsando em mim e no outro. E compreender que somos um no outro completos, né? Ou completados em Deus. Por isso a importância do resgate, sim, e da ressurreição no nosso casamento. Da ressurreição também na nossa vida profissional, por que não? Porque às vezes a gente está insistindo num erro profissional, né? E um desgaste imenso, que não nos leva a lugar nenhum a não ser para o hospital, né? A gente fica angustiado. Eu já trabalho, vejo, né? Esbarro com pessoas que estão desgastadas em seus trabalhos ou na sua vida profissional. Mas não tomam uma decisão, ficam lá, sofrendo aquela dor. Ah, mas eu não posso deixar isso. Mas Deus pode te criar novas oportunidades. Onde está a sua fé? Eu não estou dizendo para você largar o emprego, mas estou dizendo para você procurar outras possibilidades, porque Deus pode trazer para você novas possibilidades, novos olhares. Contemplar a nossa vida profissional está na perspectiva também de desafios para novos estudos, né? Novas compreensões. Há tempo disponível para nós. E Deus está, né, renovando o nosso tempo diário para que outros desafios e outras possibilidades aconteçam. As relações difíceis, familiares, que nos tocam, nos machucam. As brigas, né? As divisões que aconteceram. Domingo passado eu fiz um questionamento sobre uma pergunta, né? Quando foi a última vez que você esteve no grupo da sua família? E no grupo da sua família, qual foi a última vez que você falava ali com tranquilidade, com paz, com amor? E o que aconteceu que você não consegue mais se relacionar com seus familiares? Talvez por conta de uma onda de discursos de morte, de guerra, de divisão entre as famílias. No tempo em que nós éramos para estarmos unidos, estamos divididos em diversos fatores. Isso não é de Deus, meus irmãos. Não é uma guerra de nós contra eles, mas sim uma perspectiva de olhar que acolhe todas e todos. Que o Senhor possa nos dar essa sensibilidade de entender que as relações difíceis familiares, elas podem ser sim transformadas em nome de Jesus. Que as relações com os nossos filhos ou com os nossos pais, elas podem sim ser transformadas, ressignificadas, restauradas, restituídas em nome de Jesus. Se a sua compreensão como chefe, com o seu funcionário, é degradante para com ele, ela precisa ser ressignificada. E vice-versa. Se você não aguenta seu chefe, perdoa. E para de insistir. Se não dá bom no relacionamento,
Busca outros ares. Busca outras possibilidades, mas não fique nas garras de qualquer tipo de opressão que o mundo venha te oferecer. Saia das garras desses opressores, em nome de Jesus. Por isso, a minha fala hoje é tentar provocar a cada um de vocês a ser um agente decisor na vida. Um decisor da sua própria vida. Você tem sim a oportunidade, por isso assuma as rédeas da sua vida. E mude enquanto há tempo. Enquanto se pode mudar. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. E quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Então nós precisamos sim. Não deixar a vida nos levar, mas tomar decisões diante dela. E fazer com que o tempo passe a partir das determinações e dos posicionamentos que estamos colocando sobre ele. É fácil? Ninguém disse que seria fácil. Tanto é que Moisés olhou para o céu e disse, no Salmos 90, no versículo 12, ensina-nos, Senhor, a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Dá para colar na geladeira esse versículo, né? Acordar todo dia de manhã e dar uma olhada e fazer essa oração e súplica diante do Senhor. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Hoje, no Brasil, nós estamos fazendo um ato cívico. Estamos saindo da nossa casa. Alguns já fizeram, outros ainda vão fazer. E o ato cívico é um momento de celebração à democracia. E também um momento de reflexão. Porque nesse tempo nós pensamos no nosso país e pensamos também na história do nosso país. E a partir dessa reflexão, tentamos ou compreendemos os desafios, né, que nós, cidadãos, temos que enfrentar para construir um futuro melhor para todas e todos. O que é que nós vamos fazer? E quais são as decisões que nós estamos tomando para o futuro do nosso país? Talvez você já tenha feito esse ato, se você não fez, você vai fazer mais tarde, mas a real é, quando você chegar diante daquela urna, né, vai ser você e a sua consciência. Você não é obrigado a fazer nada sobre a opressão, a manipulação de ninguém. Você é livre. E tem ou deveria ter, em nome de Jesus, essa capacidade de escolher o futuro do nosso país a partir de uma reflexão absoluta de quem é o Cristo e de como nós, como sociedade, deveríamos ser. Por isso, decidir futuros dá trabalho, porque a gente tem que se posicionar. Mas saiba que você é livre. Você, a sua consciência e a voz de Deus falando na sua consciência. A voz de mais ninguém. Mais ninguém. Porque aí você se livra de qualquer tipo de fake news, de monstruosidades, né, nos debates, guerras, de qualquer tipo de dissensão ou de qualquer tipo de manipulação. Não seja covarde, não seja omisso, não seja indiferente para com a vida, e não é sobre a sua vida, é sobre a nossa vida. Não é sobre você, é sobre um todo coletivo comum. Especialmente um país tão diverso como o nosso.
nós precisamos de governantes que olhem por todos e não para uma massa específica. Por isso, vote para construir um país mais justo. Por isso, vote para construir um país mais democrático. Vote para construir um país mais pacífico, mais amável. E não pare no voto. Seja um agente transformador. É tempo de transformação. É tempo de mudança. Que Deus nos dê novos significados para o futuro. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos preparar a mesa, porque nada melhor do que partilhar o pão e celebrar a vida de Deus em cada um de nós. Você vai receber o pão, vai receber o cálice, e esse pão e esse cálice tem um significado. E é muito importante que nós saibamos qual é esse significado. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, do versículo 23 ao 26, ele conversa com seus discípulos, fala com a igreja presente e dá algumas informações a respeito da ceia. Ele diz no versículo 23, permitam-me recordar a vocês o que aconteceu na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças, ele o partiu e disse, isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem desse cálice, lembre-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que os costumes anulem a reverência. E em reverência à mesa, nós recebemos agora o pão e o cálice. Todos podem participar da mesa. Todos têm acesso. A mesa é para todos. Amém? Então, sirva-se do pão, sirva-se do cálice. Não coma e não beba até que todos se sirvam. Essa é a nossa reverência. Aguarde todos se servir, para que nós possamos fazer junto esse momento de celebração ao Senhor. Amém? Obrigado, Jesus. Esse é o corpo de Cristo, esse é o cálice da nova aliança. Pois recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças, ele o partiu e disse, isto é o meu corpo partido por vocês. Senhor, esse pão deixa de ser para nós somente uma substância natural, mas passa a ser a representação do teu corpo que foi partido por cada um de nós. Por isso, ao comer, trazemos ao nosso coração e à nossa memória todo o sacrifício e entrega que o Senhor fez por cada um de nós.
Agradecemos, Senhor Jesus, pela sua entrega, pelo teu abraço, pelo teu amor, pela tua graça. Ele sofreu a nossa morte para nos dar vida, e vida abundante. Por isso, ao comer do pão, fazemos isso em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pode comer do pão. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glórias a ti, Jesus, pelo seu sacrifício, pelo teu amor, pela tua graça, pela sua grandeza. Glórias a ti, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, por todos nós. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Ele disse: esse cálice é o meu sangue, a minha nova aliança com vocês. Toda vez que beber desse cálice, lembre-se de mim. Esse cálice é a representação do teu sangue e da sua aliança, Senhor, para cada um de nós. Por isso celebramos em família, como um corpo vivo diante de ti, a oportunidade de fazer um brinde à vida, de juntos fazermos um brinde à vida de Deus em cada um de nós. Um brinde à vida de Deus em nós. Um brinde ao Deus no meio de nós, o Deus vivo. Ele ressuscitou e é motivo da nossa celebração nessa manhã. Pode beber do cálice, faça isso em memória de Cristo. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Te louvamos e te louvamos com alegria. Porque entendemos que ao comer do pão e beber do cálice, estamos revivendo em palavras e em ação a sua morte e a sua ressurreição. E queremos, em vida, repetir esses atos até que o Senhor retorne. Cuida, Senhor, dos nossos corações. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Renova, Senhor, a nossa aliança contigo dia a dia. E que a nossa decisão seja fazer o Cristo presente no meio de nós. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós. Sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais, renovados em fé, renovados em esperança, renovados na harmonia da graça e do acolhimento que Deus nos dá e que nós repartimos com os nossos amigos espirituais, com a nossa família, com a família que Deus nos deu. Sejam curados de toda dor, de toda maldade. E saiba
que você é livre. Livre para continuar. Livre para devotar a sua fé para a vida abundante que Deus nos apresentou. Que Deus nos abençoe. Amém, 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 amém. Não deixe de dar um abraço e abençoar a pessoa que está do seu lado.